Gálatas capítulo 2, versos 11 a 21. E à luz dessa passagem nós vamos pensar sobre o tema defesa do Evangelho, o dia em que Paulo repreendeu Pedro. Diz assim a viva e eficaz palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus nos abençoe. A carta aos Gálatas é um tesouro da fé cristã, considerada uma das joias da nossa fé. E é interessante porque muitos teólogos e historiadores chamam esta carta de a Carta da Liberdade. Era a carta predileta de Martinho Lutero e foi chamada de grito de guerra da Reforma, porque o conteúdo desta mensagem que Paulo transmitiu aos Gálatas é o resumo da fé, é o resumo do Evangelho, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E Paulo escreveu esta carta, preciosíssima carta, aos Gálatas, porque eles tinham cedido à religião do mérito. Paulo plantou a igreja, deixou aquele local para plantar outras igrejas em outras regiões, e num curto espaço de tempo, razão pela qual Paulo diz: olha, estou surpreendido, porque tão depressa vocês deixaram o evangelho da graça e se submeteram novamente ao jugo. Aqueles cristãos tinham deixado este evangelho, que é graça do início ao fim, e estavam se submetendo a um grupo de pessoas que tinham deixado Jerusalém em direção à Galácia, para persuadir aqueles cristãos de maioria gentílica a acreditar na seguinte mentira, no seguinte equívoco, que para uma pessoa ser salva, um gentio, um não-judeu, era necessário primeiro tornar-se judeu. Era necessário submeter-se à lei de Moisés. Isso implica em circuncidar-se para os homens, guardar os sábados, as regras dietéticas. Ou seja, não era somente a graça, não era somente o que Cristo fez. O que Cristo fez é importante, mas é preciso também que vocês façam outras coisas. É necessário que vocês, gentios, tornem-se judeus, obedeçam a lei de Moisés para que então sejam salvos. E quando Paulo percebe esse engodo, Paulo fica irritadíssimo. Tanto é que é uma carta que não tem uma introdução, uma saudação, um elogio. Paulo vai direto ao ponto e diz: olha, vocês foram enfeitiçados. Essa é a palavra que Paulo usa. Quem deixa o evangelho da graça e submete à religião meritória está enfeitiçado. Eu digo para vocês, e lanço aqui um anátema, uma maldição. Mesmo que um anjo do céu descer e pregar outro evangelho, senão este que eu já apresentei, que seja amaldiçoado. Porque o evangelho que Paulo entregou é o evangelho que afirma que Deus não salva com base no que você faz ou deixa de fazer.
O evangelho é fundamentalmente a boa notícia de que Deus salva baseado na obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Então Paulo escreve essa carta extraordinária. E ele usa esse episódio, que é um dos mais dramáticos do Novo Testamento, esse momento em que Paulo literalmente censura o apóstolo Pedro publicamente, e ele o faz para referendar o que já havia escrito no capítulo 1. Que a autoridade dele, o apóstolo Paulo, não vem dos apóstolos. Paulo não é apóstolo porque um grupo de apóstolos em Jerusalém impôs as mãos sobre ele. Paulo não é apóstolo da igreja, não foi enviado pela igreja de Jerusalém. Paulo diz, olha, eu sou apóstolo comissionado pelo próprio Cristo ressurreto, e é com a autoridade dele que eu vos prego o evangelho. Então Paulo usa esse momento aqui, ele expõe o que aconteceu lá em Antioquia, não é para censurar Pedro, não é para diminuir o apóstolo Pedro, mas para mostrar o seguinte, nada pode se interpor à verdade do evangelho. E Paulo não era um homem submisso ao que hoje nós chamamos de doutrina do politicamente correto. Para Paulo, a verdade do evangelho está acima de qualquer coisa. Ele então apresenta o evangelho aos cristãos, aos Gálatas. E aqui nós encontramos algumas verdades muito interessantes. Pedro não era um herege, ok? Pedro não era alguém que pregava outro evangelho, um evangelho estranho. Pedro era um genuíno apóstolo. Ele tinha profundas convicções de que a salvação era pela graça somente. Pedro teve aquela experiência extraordinária em Jope, às margens do Mediterrâneo, quando ele tem aquela visão, e ele então é levado à casa de Cornélio, o primeiro gentil convertido na história. Pedro sabia que a salvação era pela graça, tanto para judeus quanto para gentios. Mas houve um momento em que Pedro teve uma conduta inadequada. Pedro incorreu no erro de hipocrisia, de dissimulação. E Paulo, sabendo que o que estava em jogo é o evangelho, Paulo não pensou duas vezes. Paulo repreendeu a Pedro publicamente. Eu quero sua atenção para pensar sobre essa defesa do evangelho. A nós que estamos envolvidos nessa cultura chamada de multicultural, onde todas as religiões são boas, onde todos os caminhos levam a Deus, onde não julgueis para que não sejais julgados, é o mote de muitas pessoas. Paulo não pensava assim, ele repreende o apóstolo Pedro, nós vamos ver por que Pedro foi repreendido. Vejamos então a conduta de Pedro, que eu chamo aqui de o start de um conflito. É a conduta, não é a convicção. Ele está certo, convencido de que o evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores pela graça, tanto judeus quanto gentios. Mas observem a conduta de Pedro, está registrado nos 2 primeiros versos que nós lemos. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro vai a Antioquia. Antioquia é a 3ª maior cidade do mundo romano. Uma mega cidade, e era o quartel-general da igreja gentílica. Francis Schaeffer diz que era a igreja mais linda do Novo Testamento. Uma igreja pujante, missionária, com a compreensão firme do evangelho. Muitas pessoas tinham se convertido. Foi essa igreja que enviou aqueles missionários no capítulo 3, dentre os quais Paulo e Barnabé. Era uma igreja extraordinária. E Pedro vai a essa igreja, que ficava na região da Síria, e lá está com os cristãos, gentios e judeus, comendo. William Barclay disse que eles estavam participando da festa ágape, uma festa que acontecia no momento da ceia. Realizava a ceia do Senhor e depois uma refeição. Os cristãos estavam almoçando juntos e Pedro estava entre eles, como um deles, como igual, partilhando a mesa. Pedro entendia que não havia em Cristo nenhuma diferença. Até que um grupo chega à cidade de Antioquia, e esse grupo vem, segundo eles, da parte de Tiago, personagem sobre o qual nós vamos falar exaustivamente hoje à noite. E esse grupo chega e é chamado de os da circuncisão, posteriormente chamado de judaizantes, que era justamente esse grupo de pessoas dentro da igreja, que eram judeus étnicos, convertidos à fé, que entendiam que Jesus era o Messias prometido, mas que não conseguiam deixar o ranço do judaísmo e queriam impor sobre os gentios, olha, é Cristo que salva, mas você tem que guardar o sábado. Você, homem, tem que passar pela circuncisão. Você não pode comer qualquer tipo de comida, você tem que observar as regras dietéticas dos judeus. Eles queriam impor sobre os gentios
critérios para que eles fossem completamente salvos. E Pedro, quando esse grupo chega, diz o texto que ele temendo, observe, não é uma questão de convicção, é de conveniência. Temendo o que esses homens diriam, Pedro então se aparta, deixa de sentar à mesa, deixa de estar em comunhão com os gentios. Pedro então se afasta. E Paulo então, percebendo que o que está em jogo é o evangelho, Pedro poderia ter provocado ali uma divisão terrível na história da igreja cristã que estava dando os primeiros passos. É como se fosse um só Senhor, mas com duas mesas, um cristianismo para os judeus e um cristianismo para os gentios. Quando Paulo percebe isso, Paulo então publicamente começa a repreender a Pedro. Como é que você, sendo judeu, se comporta como gentio? E agora que chega esse grupo da circuncisão, você tem uma atitude como essa. Paulo começa a repreendê-lo publicamente. E nós vamos ver por que Paulo o fez. No capítulo 15 do livro de Atos, que nós estamos estudando aí durante o mês, esses 3 próximos meses, há uma passagem, na verdade o capítulo inteiro trata disso, o primeiro concílio da igreja, essa controvérsia sobre esse partido dos judaizantes, esse partido da circuncisão. Olha o que eles diziam, olha o que eles afirmavam. Atos 15, verso 1. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O que esse grupo está afirmando e colocando em xeque aqui é a suficiência do evangelho para a salvação. Cristo é importante, Cristo fez uma obra extraordinária, mas é necessário algo mais, é necessário guardar a lei de Moisés. Eu diria que o partido prevalecente, de maioria hoje na igreja evangélica, é dos judaizantes. Cristo é maravilhoso, Cristo fez uma obra extraordinária, mas você precisa fazer algumas coisas para ser salvo. É uma mentalidade da religião meritória, que nós vamos ver por que Paulo então repreende o apóstolo Pedro. Pedro não acreditava nisso. Certamente ele não acreditava. Se você fizer uma leitura do capítulo de Atos, em que Pedro tem experiência na casa de Cornélio, foi muito intensa. E quando ele volta, nesse próprio capítulo 15, Pedro dá o testemunho dele, o impacto da experiência como foi. Pedro diz, olha, Senhor, eu não posso comer o que é impuro. Ele tem a visão lá daqueles animais descendo no lençol, e a voz mata e come. Ele diz, não posso, por 3 vezes. E a voz do Senhor, não torne impuro o que Deus tornou puro. E ele recebe aquele comissionamento, vai até Cesareia Marítima, ficava a alguns quilômetros de Jope, também no Mediterrâneo, e ele prega o evangelho, Cornélio, sua casa se converte, ele fica então convencido de que o evangelho salva judeus e gentios da mesma maneira, pela graça que está em Cristo Jesus. Nesse concílio, reunidos os apóstolos, boa parte deles, Paulo e Barnabé, esse partido de judeus radicais, chamados da circuncisão, ou judaizantes, como posteriormente foram chamados, e Pedro, então esse concílio é posto, é instalado, e Tiago está presidindo a mesa, Tiago, irmão do Senhor, sobre quem, repito, falaremos logo mais. E então, algumas pessoas falam, dentre os quais o primeiro a falar é o apóstolo Pedro. Ouçam o que Pedro diz. Agora, pois, por que tentais a Deus? Pedro falando. Pondo sobre a cerviz dos discípulos de um jugo que nem nossos pais puderam supor, ou melhor, suportar nem nós. Mas cremos, observem, que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro está mostrando aqui a convicção. Olha só, um concílio está instalado. Como é que nós vamos impor sobre os gentios um jugo que nem os nossos pais suportaram? Algum judeu na história cumpriu a lei de Deus? Algum judeu foi capaz de dizer, eu mereço ser salvo porque eu cumpri os 10 mandamentos? Nenhum de nós, nenhum dos nossos pais. Como é que agora nós vamos impor sobre os gentios um jugo que nem os nossos pais puderam suportar? Não, nós somos salvos pela graça, nós, como também aqueles, os gentios. Então essa é a convicção de Pedro. Então Pedro não mudou a convicção. O que está acontecendo aqui é um erro de conduta, um vacilo do apóstolo Pedro, temendo, como nós vamos ver, os partidários dos judaizantes. Olha só o verso 12. Veio apartar-se temendo os da circuncisão. E aqui 2 coisas importantes à luz desse verso. Primeiro, o que ele fez aqui de errado foi afastar-se da mesa. Ou seja, ele estava com medo da opinião pública. Ora, eu sou o apóstolo Pedro, sou judeu. Esse pessoal chega aqui e me vê à mesa com um gentio, que para o judeu era considerado um cão.
Essa é a mentalidade. Então Pedro, temendo a opinião dessas pessoas, Pedro então se afasta. E quando Paulo percebe o cenário, Paulo então age para repreender o apóstolo Pedro. E ele o fez porque estava temendo. E aqui uma grande lição, irmãos. O medo causou a queda de Pedro aqui. O medo da opinião pública. Há muitas pessoas que têm convicções profundas, raízes profundas, que entendem o evangelho, mas negam o evangelho pelas atitudes, no trabalho, na faculdade, entre os vizinhos, porque temem a opinião, que vão pensar de mim, vou perder a amizade de fulano, a amizade de ciclano. Pedro não mudou as convicções, ele vacilou na sua conduta e por isso foi repreendido. O John Stott, no comentário dele dessa passagem, diz o seguinte: ele continuava crendo no evangelho, mas falhou na sua prática. Sua conduta não se ajustou com o evangelho. Ele virtualmente contradisse o evangelho com a sua atitude, porque lhe faltou coragem nas suas convicções. Faltou a ele coragem. E geralmente, quando alguém tropeça dessa maneira, nunca tropeça sozinho, arrasta mais pessoas. E o verso subsequente, o verso 13, diz assim: e os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então Pedro, como uma pessoa influente, observe que o líder exerce influência, para o bem ou para o mal. Então, quando os judeus, inclusive Barnabé, um homem maduro e experiente, percebe a atitude de Pedro afastando-se dos gentios, eles seguem o apóstolo Pedro. E eles agem também com dissimulação. Então, o erro de Pedro, por falta de coragem nas suas convicções, incorreu também em levar consigo outras pessoas para o mesmo erro. E aí Pedro agiu com hipocrisia, porque o termo dissimulação aqui é esse. Ele tem uma convicção, mas age de outra maneira. E, portanto, desviou algumas pessoas. No final, meados do século XIX, no início do debate sobre a escravatura nos Estados Unidos da América, um homem chamado Wendell Phillips, falando sobre essa questão da abolição, ele estava lutando contra a escravidão, ele disse uma coisa sobre política que se aplica à teologia. Ele disse: o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Paulo parece estar sendo guiado por essa leitura. Paulo está dizendo: bem, se eu me calar, o que está em jogo aqui é a verdade do evangelho. Então Paulo se levanta e repreende o apóstolo Pedro. Agora vamos ver o que é que Paulo fez. A atitude de Paulo, ele sai em defesa do evangelho. O verso 14 diz assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente, procediam plural, porque Pedro arrastou outros na dissimulação. Segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, e disse como? Na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Ô Pedro, até pouco tempo você estava aqui à mesa com todos nós, comendo e bebendo, desfrutando da comunhão que temos em Cristo, da liberdade do evangelho, porque Deus não tem duas famílias, dois povos, mas um só povo. A barreira, como diz Paulo aos Efésios, o muro de inimizade foi derrubado pelo evangelho. De modo que judeus e gentios, todos os povos, em Cristo, podem ser uma família em Deus. E agora você faz essa divisão, essa dissimulação, e Pedro é repreendido pelo apóstolo Paulo. Isso é realmente terrível. Eu diria que é, repito, a passagem mais dramática do Novo Testamento, dois apóstolos num debate, na verdade, um sendo repreendido pelo outro. Ele não deu ouvidos àqueles que diziam, ou poderiam ter dito: olha, seja cauteloso, não vamos lavar roupa suja teológica em público, né? Chama Pedro no canto, bate um papo. Pedro, que vacilo foi esse? Paulo tem uma leitura, que na verdade é uma tradição cristã para a disciplina. Pecado público, repreensão pública. Pecado particular, repreensão particular. Se envolve a igreja, se envolve o evangelho, tem que se tornar público, tem que ser tratado publicamente. Na nossa cultura cheia de melindres e cheio de direitos, não é? Qualquer coisa é processo. As igrejas estão literalmente acuadas, intimidadas. E tem muita igreja, tem placa de igreja, mas que não tem perfil de igreja, nem na doutrina, nem na conduta. Porque muitos pastores se veem acuados nessa cultura do direito e ninguém pode ofender ninguém. Pedro, então, é repreendido, não porque Paulo
tivesse uma leitura de diminuir Pedro ou se achar melhor do que Pedro. Não, repito, o texto vai dizer que a questão para Paulo aqui é a verdade do Evangelho, verdade pela qual ele foi capaz de morrer. Mais uma vez, para citar o professor Stott, ele diz assim: se Paulo não tivesse se colocado contra Pedro naquele dia, toda a igreja cristã teria derivado para a água parada, estagnando, ou então haveria uma permanente rixa entre o cristianismo gentil e judeu. Um Senhor, mas duas mesas do Senhor. Paulo está percebendo que um erro grave, e é por isso que ele repreende. E por que repreende? Descontrole emocional? Não. Paulo não era um cara desequilibrado. Não era uma pessoa do tipo gênio difícil, que não tolera qualquer erro. Exibicionismo? Não. Paulo não estava traindo para si glória ou buscando para si a primazia. Não é essa a ideia. Amargura? Será que Paulo está aproveitando aqui para dizer, olha, eu sou melhor do que Pedro? Jamais. Não há nenhuma possibilidade de estar presente aqui. Repito, o que está presente aqui é a gloriosa verdade do Evangelho. E essa é a motivação pela qual o apóstolo repreende Pedro. Repito e quero insistir nisso, irmãos. Como é que nós nos comportamos nessa cultura do politicamente correto? Como é que nós nos comportamos? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O Brasil é um país que não conhece o Evangelho. E eu digo isso com profunda tristeza e pesar. Disse aos irmãos em outra ocasião que, meados do século XVIII, quando Henry Martí passou por aqui em direção à Pérsia, o atual Irã, e ficou por 15 dias em um navio aqui em Salvador, a época capital do Império, enquanto o navio fazia reabastecimento e alguns reparos, ele circulou nas cidades da então capital do Brasil e ele escreveu no seu diário que o Brasil era um país de muitas cruzes, mas que os brasileiros não conheciam a mensagem da cruz. Século XVIII. E hoje, boa parte das pessoas que frequentam as nossas igrejas não conhecem o Evangelho, porque a mentalidade é judaizante, é Cristo mais alguma coisa que eu tenho que fazer. Razão pela qual boa parte das pessoas ainda não entenderam o que Paulo chama aqui de verdade do Evangelho, a graça soberana de Deus. Eu fico impressionado porque como é fácil encontrar pessoas que defendem seitas malignas, eu digo malignos que procedem do maligno, que deturpam o Evangelho, ou como disse Paulo, são inimigos da cruz de Cristo, mas que encontram entre nós, alguns de nós, defesa. Não é possível julgar. É com o Senhor. Não é com o Senhor. Pecado público, fatos, frutos, nós temos que julgar. Paulo disse, se um anjo descer e pregar para vocês outro evangelho, que seja amaldiçoado. E o que mais temos hoje são seitas pregando outro evangelho com o apoio, inclusive, de alguns genuínos evangelhos, por ignorância. O Stott disse uma vez, numa palestra de pastores, que se nós visualizássemos mais, tivéssemos mais um senso da glória de Deus e preocupação com o bem-estar das pessoas, nós ficaríamos mais indignados à medida que ouvíssemos falsos profetas maculando o verdadeiro evangelho. Mas nós nos importamos com essas coisas. Por quê? Somos frutos de uma geração do politicamente correto. E esses marginais da fé estão aí perturbando a nação inteira e ludibriando muitas pessoas, entregando ou apresentando outro evangelho. Deixa eu lhes ler para os irmãos um documento do século XVI, produzido por Martinho Lutero. Ele não estava lidando com um assunto superficial. Comentário de Lutero dessa carta. Ele não estava lidando com um assunto superficial, mas com o artigo principal de toda a doutrina cristã. Pois quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é um anjo do céu? O que são todas as outras criaturas para com o artigo da justificação? O que somos nós? Se é que o sabemos, estamos à luz clara do dia, mas se somos ignorantes nesse ponto, estamos na mais miserável escuridão. Lutero está apontando aqui para o coração da carta de Paulo, que é o tema central da justificação pela graça mediante a fé. Esse é o artigo, segundo ele, pelo qual a igreja permanece de pé ou tomba. A igreja tem muitas doutrinas, muitos dogmas, mas esse é o dogma central. Se a igreja cede nesse particular, ela não pode ter saúde.
até mesmo a veracidade, a autenticidade dessa igreja fica sob suspeição, porque esse é o tema central do Evangelho, que Deus justifica pecadores mediante a fé. Mas nós não temos ouvido sobre isso nos nossos dias, em muitos púlpitos. É mais mensagem de autoajuda, que Deus vai te dar dinheiro, te dar saúde, realizar seus sonhos. Um Deus que tem sonhos, e o sonho de Deus é realizar teus sonhos. É um Deus que existe para satisfazer o homem, um evangelho antropocêntrico, mas que não prega Cristo crucificado e ressurreto, que não prega arrependei-vos e crede no evangelho, que não prega o fato de que a nossa vida é como uma neblina, cedo ou cedo você vai morrer. E quando você morrer, você vai cruzar os portões da eternidade. E escritura de imóveis, saldo bancário, diploma, nada disso vai ter valor. O que vai ter valor é se você tem sobre você a justiça de Cristo ou não. E essa justiça não é conquistada. O justo viverá pela fé. É a fé, a confiança na obra de Cristo que imputa sobre o pecador que crê essa justiça gloriosa. De modo que quando Deus olha para pecadores miseráveis como nós e vê sobre nós a justiça de Jesus, Ele não nos condena, mas nos recebe por toda a eternidade. Esta é a mensagem do Evangelho. Para sintetizar, justificação pela graça mediante a fé é o ato de Deus de declarar justo o ímpio sem comprometer a sua justiça, pois é atribuída ao transgressor gratuitamente a justiça de Cristo. Esta graça é concedida mediante a fé em Cristo, com base exclusiva na sua obra vicária, penal e substitutiva na cruz do Calvário. Esta é uma mensagem central, é a mensagem central. Justificação. Já falei sobre isso aqui exaustivas vezes, mas precisamos estar constantemente falando, porque é muito fácil, como os Gálatas provam, deixar o evangelho da graça para ir para a religião do mérito. E aí precisamos entender que a cruz é a maneira justa de Deus justificar o injusto. Sem a cruz do Calvário era impossível resgatar pecadores. Deus precisou então enviar o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, praticou a lei com perfeição, conseguindo então o direito, a justiça em nosso favor, cancelou os nossos pecados por meio da sua morte, de modo que quando cremos em Jesus, recebemos perdão dos nossos pecados, e mais do que isso, justiça, a justiça dele. É por isso que o Evangelho se revela, a salvação se revela no Evangelho. Ou seja, é no Evangelho, nessa boa notícia, que Cristo fez em nosso favor, que nós podemos ter segurança da salvação eterna. Pedro havia concordado com Paulo, que Deus aceita pecadores por meio da sua graça. Ele deixou isso claro lá no Concílio de Jerusalém, mas tempos depois, lá em Antioquia, uma conduta equivocada, de dissimulação e hipocrisia, Pedro, o apóstolo, incorre então nesse erro gravíssimo e é repreendido por o apóstolo Paulo. Romanos 15:7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, Pedro, não faça isso. Devemos nos acolher uns aos outros, independente das barreiras que existem, de posição social, econômica, racial, de sexo. Somos todos em Cristo uma família. Então não é baseado em diferenças sociais, étnicas, de gênero, que nós devemos então nos relacionar, mas somos uma família em Cristo Jesus. Paulo então encoraja os cristãos em Roma, como eu li esse verso aqui, e repreende o apóstolo Pedro, e Pedro então recebeu essa mensagem conforme diz a tradição. Quais são as aplicações que podemos fazer aqui? O que é que nós podemos aprender dessa atitude de coragem, de audácia do apóstolo Paulo em repreender com boas motivações o apóstolo Pedro? Algumas verdades aqui eu queria que você guardasse bem no seu coração. A primeira é que a comunhão cristã não anula a necessidade de repreender erros doutrinários e desvios de conduta. Não é em nome da comunhão, do amor, que nós devemos tolerar erros de doutrina e condutas equivocadas. Paulo amava Pedro, Paulo tinha comunhão com Pedro, Paulo diz que Pedro lhe estendeu a destra da comunhão, tal como Tiago também, mas não obstante a isso, Paulo não permitiu que a comunhão anulasse a necessidade de, quando necessário, repreender alguém que tivesse uma conduta reprovável ou uma doutrina estranha à genuína fé cristã. Portanto, a verdade não pode ser sacrificada em nome da comunhão.
Seria menos trabalhoso para Paulo fingir que nada aconteceu e repreender a Pedro, digamos, no anonimato. Repreendeu o apóstolo Pedro em particular, mas Paulo fez publicamente porque ele queria que outras pessoas entendessem o que estava em jogo, que o evangelho não pode ser negociado. O evangelho é graça do início ao fim. Hebreus 3,13 diz assim: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O autor de Hebreus fala sobre a necessidade de exortar uns aos outros. Nós perdemos isso, porque a gente não quer mais ofender o outro. E tem crente que é especialista em melindre. Se dá bom dia para ele, ele fala, não, já é boa tarde. Meu irmão, passou só um minuto. O cara está sempre áspero, está sempre cáustico. Ninguém pode falar nada. E nessa cultura privativista, né, cada um na sua, então a igreja está intimidada. Quando é nosso dever, isso aqui não é, observe que o verbo não está aqui em outro tempo senão no imperativo, exortai-vos. Se você observar seu irmão numa conduta equivocada, ou crendo em doutrinas heréticas, você tem que exortá-lo, olha, essa doutrina que você está professando aí, isso é estranho, isso não é bíblico. É um ato de amor, observe, eu repito, pode existir disciplina sem amor, mas não existe amor sem disciplina. Todo pai que ama, disciplina. O próprio autor de Hebreus vai falar sobre isso, que Deus, como um pai que nos ama, ele nos disciplina. E se nós não aceitamos a disciplina, há sinais de que não somos, então, filhos dele. Uma segunda aplicação, é melhor agir com coerência do que com conveniência. Pedro faltou a ele coerência. Ele quis ser conveniente, ele quis agradar o partido da circuncisão. Ele queria ficar de bem com aquele grupo que subiu de Jerusalém até Antioquia. Então, para Pedro, nesse momento, é melhor ser conveniente do que ser coerente. E muita gente peca nesse particular. Para não arrumar problema, para evitar dificuldades na igreja, no trabalho, na família. Então vamos deixar isso para lá. No final das contas, Deus salva todo mundo. Deus é misericordioso e vamos cantar Deus é fiel. E crente é especialista em arrumar desculpas para fugir da sua responsabilidade. Para citar novamente Lutero, que foi o maior expoente dessa carta, ele diz, eu prefiro estar separado pela verdade do que unido pelo erro. Prefiro estar separado pela verdade do que unido pelo erro. A comunhão não anula a nossa responsabilidade, a necessidade de repreender tanto erros doutrinais quanto comportamentos equivocados. Paulo resistiu a Pedro, Atanásio enfrentou o Império Romano, que naquele momento estava completamente dominado pelo arianismo. No século XVI, Lutero enfrentou o papado, porque o problema não era uma doutrina periférica, a questão era o centro, o evangelho estava em jogo. E essa hipocrisia de Pedro levou o apóstolo a negar 5 doutrinas vitais. Observe como são as coisas, um erro gera outro. Ele negou a unidade da igreja, a justificação pela fé, a liberdade da lei, o evangelho e a graça de Deus. Tudo porque foi conivente, quando deveria ser coerente. Uma outra aplicação importantíssima. Líderes estão sujeitos ao erro. Ao contrário do que diz a Igreja Católica Apostólica Romana, Pedro não foi o primeiro Papa e muito menos infalível. Pedro era um homem sujeito a falhas. E o que eu acho lindo no Evangelho é que ele não maqueia, a Escritura não floreia, não esconde os pecados dos seus melhores homens. Não escondeu o pecado de Davi. E agora que não esconde a fraqueza de Pedro. Por que revela? Para mostrar que todos, sem exceção, mesmo os apóstolos, continuavam na condição de pecadores sujeitos ao erro. Mas nas igrejas evangélicas, muitos pastores não querem ser humanos, eles querem ser demiurgos, semideuses. Porque as igrejas não querem pastores humanos, elas querem semidivindades. E os pastores vivem de maquiar, vivem de usar máscaras, porque o momento em que mostrasse humano, opa, então não é de Deus. O pastor não pode errar. O pastor não pode falhar. Está aqui o apóstolo Pedro incorrendo no erro. E na história da igreja cristã, muitos líderes incorreram em erros. Alguns erros graves, outros nem tanto, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Mas quando se cria uma mentalidade infantilizada, sobretudo na cultura paternalista, fica mais difícil o exercício do pastorado. E esse erro de Pedro, como de outros apóstolos, mostram para nós que líderes estão sujeitos ao erro. Pastores são humanos e, como tal, repito, sujeitos a falhas. Que nós sejamos maduros
para não criar uma imagem equivocada de nenhum líder. Porque se a sua fé se basear em pastor e líder, por melhor que sejam, você vai se decepcionar em algum momento da história. Porque todos nós, inevitavelmente, invariavelmente, erramos. E Pedro aqui mostra para nós que isso acontece até com os melhores, e Pedro era um grande homem. Caminhando para o final, somos incapazes de obter justificação diante de Deus por nossos próprios esforços. Outra lição fica clara aqui nessa passagem, que é o que Paulo está combatendo aqui. Aqueles judaizantes, não o apóstolo Pedro, porque ele tinha convicção de que a salvação era pela graça. Mas fica evidente para nós aqui, observe o verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se o quê? Que Cristo morreu em vão. Ora, se você é salvo pelos seus próprios esforços, então por que Cristo morreu? Qual o objetivo da morte de Cristo? Cristo morreu justamente porque você é incapaz de salvar a si mesmo. Você precisa de Cristo, da graça dele. George Whitefield disse assim, em um sermão poderosíssimo, esse homem que foi um grande pregador: a tentativa de salvação por meio dos próprios méritos é presunção maligna. Tal pessoa é tão tola quanto um homem que deseja chegar à lua através de uma corda de areia. Ou seja, imagina o impacto disso pregando para 20 mil pessoas, ao ar livre, nas ruas da Inglaterra. Ele mostrando claramente este evangelho, que não é o evangelho do mérito, é o evangelho da graça. É evidente que esta graça que nos salva, nos transforma, e esta salvação pela graça é para as boas obras. A lei não foi anulada, devemos obedecer à lei, mas o propósito da nossa obediência é gratidão ao nosso Salvador. E quando nós falharmos na prática da lei, devemos ter consciência de que não estamos excluídos, porque Deus em Cristo já nos salvou completamente. A nossa obediência não é para ser abençoados, porque nós já somos abençoados em Cristo. A nossa obediência é para demonstrar respeito, reverência, gratidão ao nosso Salvador. E por fim, a justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Para citar dois últimos versos aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Os biblicistas dizem, sugerem, teólogos da igreja, que este versículo de Romanos é tão importante quanto João 3,16. É uma sinopse do Evangelho. Se você entender esse versículo, você compreendeu a Bíblia inteira. É a sinopse do Evangelho, é o versículo mais importante do maior tratado teológico da Bíblia, que trata os Romanos. Sendo justificados, justo, não há nódoa, não há dívida, justo é o veredito. Como? Gratuitamente, por sua graça, mediante, através da redenção, libertação mediante o pagamento de um preço. Que preço foi esse? O sangue. A redenção, que é em Cristo Jesus, de modo que a salvação pela graça somente é o dogma da igreja de Jesus Cristo, é o coração da mensagem, é a coisa mais importante. E aí no verso 11, palavras do apóstolo Pedro, que tinha convicção, mas que falhou naquele momento, é a síntese da mentalidade e que foi a carta que foi enviada por Tiago para resolver aquela controvérsia em Antioquia. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Vamos repetir juntos? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Não importa se a pessoa é um pagão imoral ou um religioso. Todos nós somos salvos pela graça mediante a fé. Paulo sabia disso e por esta razão ele não deixou passar batido, digamos assim, a incoerência do apóstolo Pedro e o repreendeu. E Pedro acolheu a repreensão de Paulo, e toda a igreja foi abençoada, de modo que hoje somos brasileiros, gentios, alcançados por essa graça, porque Paulo ousou defender o evangelho ali. Se Paulo não tivesse feito aquilo, sabe o que poderia ter acontecido? Uma igreja só para judeus, uma igreja para os demais. Seríamos uma igreja de segunda classe, porque a verdadeira igreja é do povo judeu, que guarda a lei, que guarda o sábado, que se submete à circuncisão. Quando Paulo, que era judeu, entendeu esse erro, disse: negativo. Tanto nós como os gentios são salvos pela graça. É o evangelho, não é a obra da lei. É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele encerra dizendo, Gálatas 2:20. Vamos ler juntos para finalizar. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude a entender, a defender e a viver o Evangelho da graça. Em nome dEle, para a glória dEle. Fiquemos em pé, vamos orar. Há uma canção que diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Nós vamos cantar essa canção, mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus, curva a fronte. Vamos pedir ao Senhor que essa mensagem encontre espaço precioso em nosso coração. Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo nos fascina. Que doce mensagem, a maior, a mais bela de todas é esta: que o Senhor, o Santo Deus, Criador de todas as coisas, recebe pecadores como nós, por meio da graça em Jesus Cristo. Não há mérito em nossa salvação. Reconhecemos que não há justiça em nós, mas te bendizemos porque o Senhor providenciou uma maneira justa para justificar ímpios como nós. A cruz gloriosa de nosso Senhor. E esta mensagem do Evangelho, a verdade da graça, que ao longo dos séculos tem sido bombardeada, tem sofrido tentativas de ser posta de lado em favor da religião do mérito. Senhor, que esta mensagem seja sempre anunciada no púlpito desta igreja, seja sempre anunciada em todas as igrejas que proclamam Cristo Senhor e Salvador. Senhor, abre a nossa mente e o nosso coração para compreender isso, que não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas que contemplamos a cruz do Senhor Jesus, que a contemplemos como a nossa única esperança na vida e na morte, Cristo crucificado e ressurreto. E é em nome dele que nós te bendizemos nesta manhã, te damos graças pela vida de homens como o apóstolo Paulo, que entenderam essa mensagem e pregaram com ousadia que todos são salvos pela graça mediante a fé que é em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos com profunda gratidão. Amém e amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo